Olá, aqui é o maestro Gustavo Petri e chegamos ao quinto e penúltimo episódio da nossa série Orquestra por Dentro. Falamos das cordas, das madeiras, dos metais. Hoje é o dia de falarmos da percussão e de alguns outros instrumentos. A percussão é das famílias a mais variada na orquestra. Basicamente, qualquer coisa que a gente pode pegar e obter algum som dela, seja por percussão, né, por batida, por fricção, por agitar ou qualquer tipo de som, ele pode ser considerado um instrumento de percussão. A gente acredita que depois da voz, o instrumento mais antigo que o homem aprendeu a manusear é a percussão. Os nossos ancestrais pré-históricos muito provavelmente teriam descoberto já o poder que tinha o som de uma pele esticada de animal, percutida com um pedaço de madeira ou mesmo com a própria mão, e utilizar esse som em rituais, em celebrações, ou mesmo para manter um grupo se movimentando no mesmo ritmo. O registro mais antigo descoberto por arqueólogos que a gente tem até o momento é um instrumento, um tambor, descoberto há 6.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Mas também inúmeros outros instrumentos foram descobertos na Indonésia, na China, na Índia, mesmo aqui nas Américas, na África. Em todo o mundo foi descoberto muito instrumental de percussão, especialmente o tambor. Os outros instrumentos de percussão, que são menores, que poderiam ser usados, que são ossos ou pedaços de madeira, a gente não tem exatamente a certeza que eles eram utilizados para a música. O tambor, sim. Um fragmento de osso pode ter tido uma outra função. No Egito, na Grécia Antiga, no período romano, existem registros importantes de utilização de vários tipos de materiais de percussão, mas principalmente esses tambores, né? Pele esticada, amarrada, e que produzia esse som rítmico e que eram utilizados principalmente nas festas ou em movimentos militares, para organizar um grupo, para que todo mundo andasse com o mesmo passo. Já na Idade Média, esses instrumentos foram mais utilizados, foram começando a ficar um pouco mais desenvolvidos e ser utilizado principalmente na música profana, na música popular. Na música sacra, se usavam alguns sinos, alguns tipos de percussão, mas a percussão mesmo de pele e de metal era usada na música cantada, na música dos trovadores, na música que era feita nas ruas. Os primeiros instrumentos que entraram no conjunto de músicos, que passou a se chamar de orquestra um pouco mais para frente, foram os tímpanos. Os tímpanos, na verdade, no início, eles são originários, provavelmente, do Oriente Médio. Existia um instrumento que se chamava nakarat, e que provavelmente, tudo isso são teorias, os cruzados e os sarracenos trouxeram eles para a Europa. Isso foi provavelmente no século XIII. E começou a se utilizar os instrumentos de percussão junto com aqueles trompetes que a gente aprendeu no outro episódio, para situações militares, porque eram instrumentos fortes que poderiam animar as tropas e podiam determinar o ritmo do passo, ou estimular, fazer parte de celebrações. Então, esse tímpano, né, esse instrumento, que ainda não é o tímpano como a gente conhece, era usado nessa função. E foi justamente no período onde a harmonia tonal se estabeleceu, esse tipo de harmonia que a gente ouve até hoje, no período clássico, que Haydn e Mozart, especialmente, colocaram o tímpano e os trompetes numa posição muito forte.
uso harmônico dos tímpanos, de reforçar a tonalidade, foi muito usado no classicismo até chegar a Beethoven. Beethoven, ele trouxe outras possibilidades para o tímpano. O tímpano passou a ter também uma função melódica, ele fazia parte da melodia, não só da harmonia. Ele tinha intervenções que eram quase solistas, como, por exemplo, no Scherzo da Nona Sinfonia, que é a música que a gente ouve na abertura do nosso episódio. Vamos ouvir um pedacinho. Repare que a orquestra dá duas entradas muito fortes, o tímpano responde sozinho e a orquestra termina afirmando. Isso é uma maneira de usar o tímpano muito nova para a época. O tímpano foi alçado aos instrumentos melódicos. Além dos tímpanos, Haydn e Mozart trouxeram para dentro da orquestra instrumentos que vieram da Turquia, que são como os pratos a dois, o bumbo, que é um tamborzão bem grande, e o triângulo. Essa sonoridade diferente, Haydn usou em algumas sinfonias, Mozart usou em ópera, em algumas situações. Eles praticamente abriram as portas da orquestra para outros instrumentos de percussão. Com essas duas portas abertas, a porta aberta para o Mozart e Haydn para a entrada de outros instrumentos e a maneira de se tocar os tímpanos que Beethoven trouxe, o século XIX passou a ser um laboratório de experiência de vários instrumentos de percussão. Foram aparecendo todos os tipos de instrumentos de metal, pendurados, toda a influência de todo o instrumental do resto do mundo, né? Os tambores africanos, os instrumentos do Extremo Oriente. Apareceram também instrumentos que eram antigos, que existem relatos antigos, que são os xilofones ou metalofones, que são instrumentos que têm uma série de objetos verticais, pode ser de madeira ou de metal, e que se tocam com baquetas e tem sons afinados. Tudo isso foi sendo introduzido na orquestra de uma maneira bastante intensa no século XIX. A gente tem exemplo, inclusive, por exemplo, Wagner, na ópera do Anel do Nibelungo, o Ouro do Reno, a primeira deles, tem uma cena que ele antecede a chegada aonde os anões estão trabalhando ouro, trabalhando com bigornas. Ele usa as bigornas, as próprias bigornas, ele faz uma orquestra de bigornas no meio da ópera. Isso foi no meio do século XIX. O século XX, então, é indescritível, né? A percussão acabou se tornando no maior setor da orquestra em diversidade. São tantos os instrumentos que é muito difícil a gente mostrar num programa só. Precisaria de uns 12 programas para a gente mostrar todos os instrumentos de percussão. Infelizmente, a pandemia nos impediu que nossa percussionista, a Nathalie, demonstrasse para a gente os tímpanos, né? Mas ela se dispôs a mostrar a vocês uma série de outros instrumentos de percussão e falar um pouco sobre a catalogação desses instrumentos. Vocês podem imaginar, com essa variedade toda, como é que a gente divide esses instrumentos de percussão. Bem-vindo ao universo da percussão. São tantos instrumentos, é uma infinidade tão grande de instrumentos que até a classificação desses instrumentos acaba sendo confusa, ou digamos assim, temos várias formas de classificar os instrumentos. Poderíamos classificar os instrumentos de acordo com a forma como eles são tocados. Por exemplo, os instrumentos que são percutidos, os que são raspados, os que são sacudidos ou chacoalhados, que têm sementes. Mas também podemos fazer uma divisão de acordo com o material do qual ele é feito. Então, membranas, por exemplo, os membranofones, que são os instrumentos de pele, os instrumentos feitos de metal, os instrumentos feitos de madeira. São tantos instrumentos da percussão. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos instrumentos de metal, os que são feitos de metal, como o cowbell, o agogô, o gongo, o tantã, o prato A2, o prato suspenso e o triângulo. Em especial, eu vou mostrar um pouquinho desse instrumento para vocês.
Porque o triângulo ele é muito comumente utilizado no repertório orquestral. Então, eu quis mostrar qual sonoridade esse instrumento tem. Uma curiosidade sobre o triângulo é que ele acaba produzindo algumas notas diferentes dependendo da região onde ele é tocado. Comumente ele é tocado com uma baqueta de metal. É possível fazer um rulo, ou seja, a intenção de que seja uma nota longa, percutindo o triângulo no seu cantinho e abafá-lo quando você segura a ponta do instrumento. Dentre os instrumentos de membrana, ou que são comumente chamados de instrumento de pele, nós temos muitos instrumentos como os tambores, o bumbo sinfônico, a caixa, conga, derbaque, djembe, alfaia, surdo, muitos instrumentos realmente. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a caixa clara, também chamada de snare drum. Esse instrumento possui duas peles, a pele de cima que é percutida e a pele de baixo que é a pele de resposta que fica em contato com a esteira. Dessa forma, a esteira pode ser ligada ou desligada, então você pode tocar um instrumento sem utilizar a esteira, ou utilizando a esteira, que é a forma mais habitualmente utilizada. E ainda comumente os percussionistas costumam utilizar algum material como um pano para abafar um pouco o instrumento e ainda assim ter mais uma gama de sonoridade. E ainda falando da classe, do que podemos dividir os instrumentos de percussão, nós temos os teclados, que também conta com uma gama bastante ampla de instrumentos. Tem a marimba, o vibrafone, o xilofone, o glockenspiel, as campanas, dentre outros instrumentos. Um dos instrumentos que é muito utilizado no repertório orquestral é o bells, glockenspiel, e eu vou mostrar como que ele soa. Com esse som que é bastante, digamos assim, angelical. São tantos instrumentos e tantas maneiras distintas de se tocar. Eu vou mostrar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de que realmente a percussão tem uma infinidade de instrumentos à sua disposição. E por isso ela é tão apaixonante. Chocalho. Cachixi, maracas, tamborim, reco-reco de mola, moringa, pandeiro, pandeiro sinfônico, chequerê, temple bell, cowbell, woodblock, derbaque, tam-tam, gongo, caracachá,
talking drum. E muito mais, djembe, cuíca, tudo que vocês podem imaginar. Nos episódios anteriores vocês viram as cordas, as madeiras, os metais e hoje vimos a percussão. Essa é a formação normal de uma orquestra clássica. A nossa orquestra é formada desses setores. Porém, há mais instrumentos que podem se agregar à orquestra. Na verdade, qualquer instrumento pode entrar na orquestra sinfônica. Eu vou falar de dois deles, o piano e a harpa. Para falar do piano, convidamos o nosso pianista, Gustavo Fiel. Vamos ouvi-lo. O piano é um instrumento originalmente chamado pianoforte. Isso se deve ao fato de que ele é capaz de produzir tanto sons suaves, em italiano chamado piano, quanto sons fortes. Daí o nome pianoforte. Com o passar do tempo, esse nome foi sendo abreviado para piano. Ele tanto pode ser vertical como esse, também chamado de piano de armário, ou horizontal, como os pianos de cauda, mais comuns em teatros. Sua criação é atribuída a um italiano chamado Bartolomeo Cristofori, por volta de 1710. Portanto, ele é um instrumento muito recente, se comparado a outros instrumentos da orquestra, como o violino ou a flauta, por exemplo. A maneira tradicional de se produzir som no piano é através da pressão dos dedos nas teclas que movem todo esse mecanismo que empurra os martelos para frente, fazendo com que eles batam nas cordas, assim. No entanto, a partir do século XX, muitos compositores resolveram explorar maneiras alternativas de se tocar o piano. Como, por exemplo, a manipulação direta dos dedos nas cordas. Assim, por exemplo. Esse é um trecho de uma música do compositor Henry Cowell, composta em 1923, chamada Harpa Eólia. É muito comum nós pensarmos no piano como um instrumento solista, quer dizer, como um instrumento que está à frente da orquestra, numa espécie de papel de destaque, em obras que foram compostas com esse destaque. No entanto, o piano sempre foi, desde a sua origem, um membro da orquestra. Inicialmente, no século XVIII, ele tinha a função de fazer o contínuo, que é uma espécie de preenchimento harmônico meio improvisado. No entanto, o contínuo caiu em desuso e o piano foi perdendo sua função dentro da orquestra. Até que por volta da metade do século XIX, um compositor chamado Hector Berlioz, um francês, ele reintroduziu o piano dentro da orquestra em uma obra chamada O Retorno à Vida. Ele colocou dois pianistas para tocar no mesmo piano, ou seja, um piano a quatro mãos. E depois dele, muitos outros compositores passaram a inserir o piano dentro da orquestra, como o também francês Camille Saint-Saëns, ou os russos Mikhail Glinka, Igor Stravinsky, ou o famoso Gustav Mahler. Na música brasileira do século XX, também foi muito comum os compositores inserirem o piano dentro da orquestra. Os casos mais famosos são a Baquianas número 2, do famoso Trenzinho do Caipira, e os Choros número 10, de Villa-Lobos. No entanto, muitos outros compositores, como Gilberto Mendes, Almeida Prado, também
inseriram o piano dentro da orquestra em suas obras. Além disso, também é muito comum o piano ser usado para substituir a harpa, quando não há esse instrumento disponível para tocar dentro da orquestra. Aproveitando a deixa do Gustavo, vamos falar da harpa. A harpa é um instrumento muito antigo também, já desde a Grécia. De antes disso, na Babilônia, já existia instrumentos de corda que foram predecessores da harpa. A lira na Grécia, em Roma se usava também. E o país, a região que desenvolveu a harpa um pouquinho mais do que o resto do Ocidente foi a Inglaterra. Na Inglaterra, especialmente pelo povo celta, teve um desenvolvimento muito grande desse instrumento. Esse instrumento passou a ficar mais robusto para aguentar uma tensão mais forte das cordas, ampliou o número de cordas e é um instrumento e uma música que é tocada até hoje. A harpa foi chamando a atenção dos compositores e, por causa do desenvolvimento das tonalidades, foi se necessitando que ela tocasse mais notas do que aquelas que estavam previstas, daquelas cordas. Primeiramente, se criou um mecanismo que se esticava um pouco mais a corda, fazendo ela tocar meio tom acima, que é um grau acima. Durante muito tempo, essa harpa foi utilizada na música de concerto. Mas no começo do século XIX, mais precisamente em 1810, um construtor de harpas francês, Sébastien Erard, patenteou um mecanismo de pedais com duas posições, ou seja, não só a corda podia ser esticada, como ela podia ser relaxada, ela podia subir ou descer meio tom. Isso ampliou completamente as possibilidades da harpa, permitindo que ela tocasse em qualquer tonalidade, qualquer tipo de melodia. A Sinfônica de Santos não possui um instrumentista de harpa, um harpista ou uma harpista no seu quadro. Quando a gente precisa da harpa, a gente contrata um harpista para tocar com a gente. Uma das nossas convidadas mais frequentes é a Thalita Martins, que se dispôs a tocar um trecho famoso do balé de Tchaikovsky, que usava muito bem a harpa, O Lago dos Cisnes. Vamos ouvi-la. Ao som da harpa, nós terminamos os nossos episódios onde nós mostramos cada setor da orquestra. Nos episódios anteriores, nós fizemos todos os nossos músicos tocarem um trecho da Nona Sinfonia do Beethoven e que no próximo episódio, quando a gente vai falar da orquestra como um todo, alguns detalhes diferentes do que eu já contei até hoje, vamos juntar todo mundo e mostrar para vocês cada camada adicionada até chegar no produto final, que é o trecho da Sinfonia do Beethoven. Muito obrigado, até lá!